Bom, pessoal, hoje neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre como que nós podemos nos sentir bem diante de um término de relacionamento. A verdade é que depois que um relacionamento acaba, vem aquele sentimento de vazio, vem aquele desespero, aquela ansiedade, aquele suador, um monte de pergunta na cabeça e aquela dor profunda que rasga a gente pelo meio, na qual a gente acredita realmente ali, verdadeiramente, que aquela dor nunca vai acabar. Se você já sentiu esse tipo de dor, ou talvez esteja passando por esse momento agora, comenta aqui como é que está sendo esse processo, ou como é que foi esse processo para você, e já deixa o seu like, porque isso é muito importante para que essa mensagem, esse vídeo, chegue a mais e mais pessoas. Mas a verdade é que eu resolvi gravar esse vídeo porque essa última semana eu tive alguns bons atendimentos aí de pessoas que vieram justamente com essa demanda de que a dor que ela tá sentindo é justamente isso que eu coloquei aqui no início do vídeo, é dilacerante. É uma dor na qual a pessoa não consegue sustentar. Ela realmente, a pessoa fica, além de muito fragilizada, às vezes fica até bloqueada para fazer outras coisas, porque a dor é muito profunda. Eu já passei por isso, né? Apesar de fazer muito tempo já, mas já passei por isso algumas vezes na minha vida, entre os meus relacionamentos. E o que eu mais atendo hoje em dia, com tarô, dentro dos aconselhamentos, na terapia, é justamente essa demanda de pessoas que terminam um relacionamento, não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com o término de relacionamento e querem entender. Porque realmente é muito sufocante a gente ficar com essa dor, que é uma dor física, não é apenas uma dor emocional, é uma dor física. E não se sentir bem. A gente acorda, a gente dorme com aquela sensação horrível de vazio. E é verdade que sim, existem algumas formas na qual a gente pode buscar fazer, ser intencional para que essa dor, esse vazio, essa sensação tão dolorida, fisicamente inclusive, ela seja mais leve. Agora, existe milagre? Não, não existe milagre. Existem alguns caminhos também que você não pode pegar. Como, por exemplo, tentar ignorar a dor. Tentar simplesmente usar, por exemplo, do artifício da raiva, que muitas vezes a gente se sente com raiva porque a gente está frustrado porque aquele relacionamento terminou, mesmo que tenha sido você que terminou. A gente usa o artifício da raiva para tentar esconder aquela dor. E isso não é bom, porque isso vai reverberar em algum momento. Você está pegando aquela dor, você está colocando ela para debaixo do tapete. Isso não vai te ajudar. Isso só pode te dar um alívio momentâneo. Com certeza isso vai te dar, sem sombra de dúvidas. Mas nunca vai ser bom para você, porque a médio e longo prazo isso vai voltar de forma mais intensa na vida, além do que ser aí um gatilho para você repetir o mesmo padrão. Então, um término de relacionamento, apesar de difícil, ele deve ser o melhor momento, a melhor oportunidade para que a gente compreenda o que nós não queremos mais dentro de uma relação. E o primeiro passo para que a gente possa realmente lidar, ficar melhor, né, se sentir um pouco melhor, se sentir bem depois de um término de relacionamento, é aceitar que a gente não vai se sentir bem de imediato. A gente não pode acreditar nisso. É claro que quando nós entramos em atividades, por exemplo, a gente vai trabalhar, nós estamos interagindo com outras coisas que que desfocam a nossa atenção daquele problema que é o término, obviamente naquele período a gente vai sentir menos. Mas sempre que a gente fica sozinho, sai daquela interação, volta todo o sentimento na cabeça, volta todo o sentimento no coração e dói, realmente dói. E como eu disse para vocês, o primeiro passo é você entender. Você não vai se sentir bem de imediato. Isso é normal. É como quando você quebra ou fratura um osso, né? Ou você faz um corte, um machucado muito profundo. Você sabe que cortou, aquilo está evidente que quebrou. Você sabe que aquilo vai doer ou que está doendo, e você sabe que aquilo não vai passar, né? Não vai deixar de doer no dia seguinte. Claro que com repouso, com remédios, isso para quando você se corta, ou quebra uma perna, por exemplo, você sabe que a dor alivia. Mas a nossa mente desfocar do problema, ela ajuda nesse processo. Lembre-se que desfocar do problema não é ignorar o problema, tá? Então,
eu tenho que seguir alguns passos. O primeiro passo é esse. É de eu compreender que aquilo não vai passar do dia para a noite. Além disso, é aceitar o término. Porque no momento em que existe o término, a nossa cabeça ela é bombardeada buscando soluções, buscando explicações do porquê tudo aquilo aconteceu. Será que tá com outra? Será que tá com outro? Será que fui eu? Ah, com certeza fui eu. Sem contar a culpa que nós vamos depositando em cima de nós mesmos diante daquela situação, né? Nos criticando, eu podia ter sido diferente, eu podia estar mais bonita, eu podia isso, eu podia aquilo. Então, além de você se auto-criticar de forma negativa, depreciativa, você vai ficar, sua mente fica buscando os porquês. Entenda também, você não vai entender todos os porquês. Por mais que o outro ele tenha até tido, bom, agora tenha sido claro, melhor dizendo, vou ver se eu corto isso aqui depois, mas enfim, não, vai assim mesmo. Entender que aqui é tudo, né, é um bate-papo comum, como se eu estivesse falando com você aí ao vivo. Mas a partir daquele momento, né, mesmo que o outro ele tenha sido claro e verdadeiro, vamos supor que foi isso, ainda a gente fica com um monte de questionamento. Por que a gente fica com um monte de questionamento? Porque enquanto nós estávamos com aquela pessoa, nós projetamos um futuro. Nós criamos uma expectativa diante daquilo. E é óbvio que a gente vai se frustrar. E a frustração ela vai gerar raiva, ela vai gerar angústia. E quanto mais nós permitimos que essas explicações elas tomem conta da nossa cabeça, mais a gente vai se sentir mal, porque nós não vamos encontrar respostas verídicas. A nossa mente ela vai trazer pra gente respostas falsas, daquilo que a gente supõe, daquilo que a gente acha. E nesse momento você é muito bom para encontrar pelo em ovo. Sabe? Eu já sei o que foi. Aquele dia já começou, ele já estava estranho, ela já estava assim. Você vai criando cenários que o fato é, nada disso é verídico. São suposições que você tem ali naquele momento diante da dor. Uma coisa que nós temos que entender, a nossa mente, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar fugir da dor, se aproximar daquilo que é prazeroso, tá? E poupar tempo. Então, quando a sua mente fica procurando respostas, na verdade ela está tentando poupar a dor. Ela está tentando achar um caminho de não sofrer mais. É comum também, depois de um término de relacionamento, que a pessoa ela comece a somente ter lembranças boas da relação. E aquelas lembranças que são negativas, muitas vezes os caminhos, né, os motivos, melhor dizendo, do porquê vocês terminaram, você naquele momento você esquece. Por quê? Porque a mente ela vai tentar trazer para você, ela vai trazer para você imagens boas, porque ela não quer sofrer. Ela tá fugindo do sofrimento, tá? Outro ponto que é importante também, quando a gente terminou, a gente já entendeu aquilo, né? A gente pode não aceitar, mas a gente tem que concordar que aquilo aconteceu. Nós precisamos partir. Tudo aqui que eu tô falando, nós temos que ser intencionais. O que é intencional? Não espere que naturalmente, mesmo depois que você viu esse vídeo, você fala assim, nossa, Alex, concordei com tudo. Não espere que as coisas vão acontecer de forma natural. Não vão, porque o teu coração tá machucado. A tua mente tá bagunçada, ela tá tentando achar respostas, ela tá num caos. Então você precisa ser intencional em tudo que eu falei até agora e no que eu vou falar daqui em diante também. Outra coisa que eu quero falar, que eu ia falar agora. Você precisa, nesse momento, cuidar ou continuar cuidando do seu corpo, da sua mente. Só que tudo isso de forma consciente. Então sim, se você não fez isso, comece a fazer agora. Você precisa buscar exercícios físicos, você precisa melhorar a alimentação, você precisa melhorar o seu sono, né, buscar exercícios como yoga ou então a própria meditação, 5, 10 minutos por dia de respiração profunda, vão te ajudar a lidar com a ansiedade que o pós-término resulta na gente. Porque quando nós terminamos uma relação, é natural também a gente ficar extremamente ansioso, porque a gente está querendo entender o que vai acontecer.
Além de todas as imagens que são criadas na nossa cabeça. A gente fica mais estressado, a gente fica mais intolerante, porque a gente está hiper fragilizado naquele momento. Então a gente precisa entender que nós precisamos cuidar do nosso físico e da nossa mente. Do nosso físico eu já falei como é que a gente cuida. E da nossa mente, como é que a gente cuida? Buscando bons conteúdos, buscando boas músicas, buscando bons vídeos. Nada de música, né, de término de carreira. Podem ser muito gostosas, lindas, né? Mas não é o momento para isso. Não busque ouvir músicas que te fazem link com a pessoa, né? O que a gente chama de âncora na programação neurolinguística. Não. Você tem que olhar, você tem que buscar, por exemplo, músicas. Eu digo músicas porque músicas é um recurso muito fácil, muito acessível, que todo mundo gosta de ouvir. Então você tem que buscar músicas que te elevam, músicas que te fazem feliz. Inclusive, tem algumas músicas que eu tenho na minha playlist. Uma delas é Lua de Cristal, uma versão mais estilizada, bem legal, bacana, eu gosto, me faz lembrar, me resgata a minha infância, Lua de Cristal da Xuxa. E uma outra é Pumper Rocket. Pumper Rocket é Pumper Rocket. Eu acho que é Pumper Rocket, deixa eu ver se esse é o nome. Tá até tocando aqui na minha... Deixa eu ver. Punker Rocker, né? Então assim, é uma música que me deixa super animado, super alegre. São músicas que eu gosto. E que quando eu ponho, independente do momento que eu estou, elas tendem a me mudar, elas tendem a me ajudar a mudar o meu estado emocional. De triste, estressado, para algo mais alegre, algo mais dinâmico. Inclusive, às vezes, quando eu acordo de manhã, que eu tô meio, nossa, tô meio, né, não tô afim de fazer as coisas, tô meio down, que é normal, a gente tem esses altos e baixos, e eu coloco porque aquilo me anima. É uma música, ou são músicas que elas não fazem um link direto com aquele relacionamento, com aquela pessoa, tá? E por que isso é bom? Porque se eu tenho músicas que fazem um link com a pessoa, eu, na verdade, ao invés de me ajudar, eu tô me prejudicando. Então eu tenho que buscar links, elos, que não me façam ter gatilhos aonde, ao invés de eu ficar feliz, eu vou acabar ficando triste. Não tem cabimento uma coisa dessa? Outra coisa importante também, para que esse processo pós-término de você levar com mais leveza, se sentindo melhor a cada dia, é você interromper todo e qualquer vínculo que reabra aquelas feridas. Né? Como, por exemplo, ficar buscando no Facebook, no Instagram, o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer, se o status dela tá online ou não no WhatsApp. Gente, é absurdo a quantidade de pessoas que eu atendo, e 95% dos meus consulentes são mulheres que passaram, né, estão num pós-término de relacionamento, e elas, Alex, eu vi que ele entrou no WhatsApp, ele ficou online em tal hora, esse horário ele nunca está online, por que ele está online agora? Ele tá com certeza ele tá conversando com outras pessoas, viu? Você não sabe, e se tiver, qual é o problema? Acabou. É claro que tem um problema, para você tem um problema, você não quer que isso esteja acontecendo, mas o fato é que acabou, lembre-se disso sempre, acabou, entendeu? Então não fica monitorando as redes sociais, não fica monitorando o WhatsApp, restringe, se você não quer bloquear, porque eu sempre oriento, acabou um relacionamento, viu? Mesmo que o relacionamento tenha terminado de boa, né? De boa assim, claro, há a dor, há o luto, mas cada um terminou e entendeu por que tá terminando e entenderam ambos que aquilo era o melhor caminho, fica uma dor, tem um luto. Então o melhor é que você dê um tempo de redes sociais da pessoa, né? As suas redes sociais, não é bloquear as suas redes sociais. Mas, por exemplo, no Instagram, vai lá e restringe. Se você não quer bloquear, restringe a pessoa. Por quê? A pior coisa que tem, imagina só, como é que o Instagram funciona? Os stories que aparecem para vocês é pela recorrência das pessoas com quem mais vocês interagem. Consequentemente, o stories da pessoa que você tinha um relacionamento é uma das pessoas que você mais interage. Bom, pelo menos deveria ser, né? E aí o que acontece? Você entra no Instagram, tá lá a bolinha do Stories. Você vai dizer, eu não vou apertar? É claro que você vai apertar. É óbvio que você vai apertar. A curiosidade vai falar mais alto, o impulso vai falar mais alto. Então, para não correr esse risco, já vai lá e restringe a pessoa. No WhatsApp, bloqueia a pessoa do WhatsApp, ou então
entra nas configurações do seu WhatsApp e desmarca lá a opção de online, né? De aparecer online quando você tá ativo. Porque aí ele não vê que você tá online e você também não vê que ele tá online. Um não vê o outro online. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque você precisa criar um ambiente, seja digital, seja físico, limpo, para que você não crie esses vínculos. O que é o ambiente físico limpo? Por exemplo, você tinha fotos dele, sei lá, na sua mesa, no seu armário, no seu banheiro, na carteira. Tira as fotos do celular, tira. Não quer excluir, quer guardar porque faz parte da sua história, tudo certo. Agora, você não pode deixar nesse momento do término, você não pode deixar. Inclusive, todo término ele tem fases. E se você quiser entender quais são essas fases, comenta aqui que eu trago um vídeo só falando sobre isso aqui, beleza? Então vamos lá, vamos voltando. Então, por exemplo, eu ganhei, sei lá, não tem aqui, sei lá, eu ganhei essa caixinha aqui, eu ganhei dele, ganhei dela, né? Viu? Guarda a caixinha, deixa de lado. Ah, Alex, mas o fone, eu uso sempre o fone. E toda vez que eu lembro, que eu olho pro fone, eu lembro dele, mas eu uso o fone. Bom, duas uma. Ou você tenta ressignificar o fone, né? Ressignifica ele, existe um outro processo para você fazer isso, ou então troca de fone por um tempo. Porque é fatal. Agora, existem situações, existem ambientes, recursos, enfim, existem coisas que você talvez não vá conseguir limpar, tá? Vamos supor que vocês viviam na mesma casa e quem foi embora foi o outro, né? E você permanece na casa. Então, claro, cada canto da casa vai lembrar vocês dois e você vai ter que lidar com isso, entendeu? E aí que entra a sua permissão para você poder viver novas oportunidades de felicidade, entendeu? Você precisa se abrir, melhor dizendo, para novas referências de felicidade. Entenda que todo esse vazio que você está sentindo, toda essa sensação, essa angústia, essa tristeza que você está sentindo agora, é porque você estava acostumada com aquela pessoa, com a presença daquela pessoa, com o dia a dia com aquela pessoa, com as trocas de mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, com as carícias, com a intimidade, e de repente, do nada, porque é do nada. Por mais que o relacionamento ele já estivesse num desgaste, houve um momento decisório, a partir de hoje acabou. Então no dia seguinte você já não tem mais nada daquilo que você tinha um dia antes. Mesmo que um dia antes fosse pouquinho, mas um dia antes você ainda tinha aquela sensação, estou junto com a pessoa. No dia seguinte você já não tem mais aquela sensação. Então é muito bom você procurar novas referências de felicidade, porque é natural que você perca a percepção de ver o brilho nas coisas. É quase um momento, quase uma depressão. É que normalmente passa rápido, né? 1, 2 semanas passou, aquela sensação de vazio. Só que se você ficar mergulhada em tudo que eu falei pra você não fazer até agora, essa sensação demora e pode sim virar uma depressão. Pode sim virar uma depressão, porque você não permite o luto passar, você se entrega naquela tristeza, você vai se afundando naquilo. Então, a visão que você tem quando termina, que tudo parece que perde o brilho, tudo parece preto e branco, é uma distorção da realidade baseada na dor que você está sentindo. E para que isso mude, você precisa ser intencional para mudar essa visão. Então eu tenho que buscar coisas novas, buscar conhecer lugares novos, diferentes, me permitir voltar, inclusive, a gostar não, mas a usar, ou de repente até frequentar aqueles ambientes que eu frequentava antes desse relacionamento. Né? A gente chama isso de resgate da sua antiga identidade, que é onde você começa a resgatar muitas das coisas que você deixou de fazer quando você começou esse relacionamento. Por quê? Porque isso vai te gerando novas memórias positivas. Então sim, saia com amigos, vai dançar. Nossa, tem aquela aula de dança. Eu falo aula de dança em quase todos os vídeos, porque muito das pessoas que eu atendo, das mulheres que eu atendo, elas sempre falam, nossa, agora eu vou conseguir fazer aquela aula de dança que eu queria. Porque parece que todos os namorados, parceiros que essas mulheres que chegam aos meus atendimentos, e são centenas de mulheres todo mês, porque eu atendo muita gente todos os meses, tanto com o tarô quanto na terapia, no aconselhamento, e a maioria vem com essa situação. Nossa, eu queria fazer dança tal e eu não podia porque ele não gostava. Enfim, e aí tem vários porquês aí. Então vai buscar isso. Vá criar novas experiências. Mas lembrando, isso precisa ser algo intencional.
Você vai ter vontade de fazer isso no dia seguinte? Não, você não vai ter vontade. Eu sempre falo, tira um dia pra chorar. Se enterra na cama, mas se enterra mesmo. Chora um dia. Acabou hoje, tira o dia seguinte. Ao dia seguinte eu vou chorar. Eu vou chorar, eu quero me enterrar na cama, eu quero pegar um chocolate, comer o chocolate inteiro, eu quero pegar um pote de sorvete, comer o sorvete inteiro, eu quero xingar, eu quero chorar. Eu quero me recolher. Tenha um dia pra fazer isso assim, com toda a força. Para que os outros dias, cada dia, cada passo, você vá se reconstruindo. Esse é o caminho. Porque você precisa desse momento de choro, de extravasar a tristeza, de extravasar a raiva, entende? Outro ponto que é importante nesse processo, para você ficar bem, é você ter clareza sobre o que você não aceita mais, que é o que eu falei no início do vídeo. Todo relacionamento, quando chega ao término, quer dizer que todo relacionamento que chega ao término ele era ruim? Não. Tem relacionamentos que chegam ao término porque não tem mais alinhamento de objetivos, não tem mais afinidade. Às vezes o relacionamento é perfeito, tudo é ótimo, perfeito, né? É tudo muito bom. Mas não tem mais match, não tem mais alinhamento. Eu já contei aqui em alguns dos meus vídeos uma das minhas histórias antes de eu me casar. Fazem 14 anos que eu tô casado com a Olivia, nós temos 2 filhos. Quer dizer, fazem 12 anos que a gente tá casado quando eu gravo esse vídeo, 14 anos que a gente tá junto. E antes desse casamento eu tive um outro relacionamento e tal. E nesse relacionamento foi um relacionamento longo. Nós terminamos esse relacionamento muito bem. Foi um término, entre aspas, saudável. Saudável porque eu digo, não teve briga, não teve mágoa, não teve ressentimento. Sentamos, conversamos, houve choro, houve tristeza. E entendemos que nós estávamos indo, cada um indo para um caminho diferente. Nós éramos mais amigos do que realmente parceiros ali afetivos. E claro, teve dor para mim, teve dor para ela e faz parte. Mas é nesse momento, não logo após o término, mas nesse período de luto, que você tem que compreender o que você não aceita mais. É justamente isso que vai fazer com que você não repita padrões de relacionamento. Sabe aquela coisa, eu tenho um dedo podre pra homem? Todo meu relacionamento é igual? Eu só atraio o relacionamento assim, assim, assado? Então, por que você não faz essa avaliação? Entenda que existem comportamentos em você que você precisa mudar, vibração é essa que você precisa transformar para você atrair outras pessoas, né, que realmente te valorizem como você é. Por isso eu sempre bato na tecla, você é o seu relacionamento, porque a forma como você expressa o seu relacionamento, a forma como o seu relacionamento ele se manifesta, é a forma como você se relaciona consigo mesma. Você é seu relacionamento, tá? Então, inclusive, se você, um dia eu gravo um vídeo só falando sobre isso, você, seu relacionamento, pra vocês entenderem bem esse conceito que eu tô trazendo aqui, porque eu tô batendo bem forte nisso. Então, eu preciso, nesse período, nesse processo, olhar para esse relacionamento e entender o que é que eu não quero mais numa relação. Ah, eu não quero mais ser tratado assim, ou eu não quero mais que esse tipo de coisa aconteça, eu não quero mais permitir esse tipo de situação. Para eu entender o que eu quero, a melhor forma de eu entender o que eu quero e como eu quero um relacionamento é compreendendo o que eu não quero. Então pega, faz uma lista, escreve, eu não quero mais isso. Isso é pra você. Escreve uma lista, entendeu? Escreve uma lista. Por quê? Isso vai te ajudar a ter clareza. E aí, conforme os dias vão passando, você vai anotando e você vai entendendo e as coisas vão aliviando. E também busque estar próximo de pessoas que realmente te fortaleçam. Estejam próximos, perdão, de pessoas que te enaltecem, que te elevam para cima. Não tô falando de pessoas que passam a mão na sua cabeça. Eu tô falando de pessoas que não vão ficar, e aí, como é que você tá? Tá melhor? E aí, você viu ele, né? Já avisa os seus colegas que você terminou, fala, olha, eu não quero ninguém falando sobre o fulano. Por quê? Porque eu não quero mais gerar esse vínculo. Eu tô bem aqui, de repente chega a pessoa e fala assim, nossa, e aí, você falou com ele? Viu? Se eu não tô interessado em saber, por que você tá interessado em saber? Então, já avisa os colegas, já avisa os amigos mais próximos, viu? Não me fala do fulano, não quero saber o que ele tá fazendo. Se você viu ele na balada, se você viu ele com outra, com outro, não me interessa. Não me fale, porque isso só vai me fazer mal. Só vai me fazer mal. E se a pessoa falar assim, você não sabe o que eu vi, nem vou te falar, vai. Pronto, ela já plantou a semente, é óbvio que você vai querer e você vai chegar um momento que você vai falar, não, fala logo, vai o que você quer. Não permita, já encerra.
E aí, essas pessoas são pessoas que têm que estar ao seu lado para somar. São pessoas que têm que estar ao seu lado para que realmente você possa crescer, para que você possa passar por esse período sem ficar todo dia remoendo a ferida, sofrendo e assim por diante. Tá? Inclusive, se você quer conhecer mais os meus serviços, quer passar por uma sessão de tarô voltada para o relacionamento, para o amor, para entender esse seu momento, quer participar dos meus encontros, dos meus workshops e também conhecer meus livros, todos esses links estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deixe o seu like, como eu falei, se inscreva e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!